Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Futebol Mais Debate nesta noite de segunda-feira, dia 12 de novembro. Agora os relógios aqui no ABC, 20 horas e 58 minutos pelo horário de verão. Vamos começar então mais uma jornada esportiva falando sobre muitas coisas. Vamos falar sobre a final da Libertadores, vamos falar sobre a final do Sub-20 Campeonato Paulista. Tem clássico aí, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, mais um título para ser disputado. A 33ª rodada do Brasileirão, teve clássico, teve polêmica, e o Palmeiras cada vez mais abraçando essa tacinha. E vamos falar um pouquinho também da seleção brasileira, que tem 2 amistosos agora nesses próximos dias. E claro, você, amigo de casa, é o nosso grande convidado para esta noite. Daqui a pouquinho eu vou falar dos prêmios para você que participa. Lembrando que você pode participar pelo e-mail, que é o contato@tvmaisabc.com.br. Manda lá teu nome, responde as perguntas que vão aparecer aí no vídeo e ao final você vai concorrer a vários prêmios que já já eu falo. E claro, a nossa composição da bancada desta noite. Vamos começar pelo meu lado direito. Ele, Gabriel Plaza, o nosso produtor esportivo aqui da TV Mais. Plazinha, como vai? Tudo bem, Gil? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a TV Mais. Falar um pouquinho de futebol, né? A melhor coisa que inventaram nesse planeta Terra. Tá certo, ele que manja tudo de esporte aqui na TV Mais. E outro cara que também manja tudo, inclusive tem um programa diário aqui, o programa de maior audiência da jornada esportiva do ABC. Roberto Góes, como vai, meu amigo? Boa noite, Gil. Desta vez eu te convido. Muito obrigado. Boa noite, Gabriel. Eu aprendo um pouquinho com o Gabriel, porque ele está fazendo pós-graduação em Mundial de Clubes. Ah, mas é um cara especialista. Se você perguntar de todos os anos... Ele só não sabe do Palmeiras. Não sei, porque aí tem que ver se vale. Ele sabe, ele é especialista. Aí eu tô aprendendo um pouquinho com ele. Que legal. Parece que ele que foi buscar essas imagens de 51. Tudo, ele tem todas as informações do esporte. E claro, para vocês que estão participando com a gente, olha só os prêmios da noite, para você já ir se preparando e respondendo as perguntas que vão aparecer aí, tá bom? O primeiro prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Olha que presentão. Tem também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. E claro, um rodízio na Pizzaria Trípoli, um rodízio maravilhoso. Tem também um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. E aquele kit de lençol da Politex. Ao longo aqui do programa você vai ver qual que é esse kit. Agora também tem um par de travesseiros de fibra siliconada do Santo Sonho. Ele também vai aparecer aqui mostrando para você. E claro, para você que é um amante da cerveja artesanal, tem a cerveja, um kit de cerveja Lübeck, que você está vendo aí no vídeo. Cervejas Lübeck são produzidas em processo totalmente artesanal, respeitando o seu período de maturação, sem aditivos químicos e muito menos conservantes. É uma experiência inigualável de receitas tradicionais e legítimas. Então, esses são os prêmios para vocês que participam aqui com a gente. Então, por favor, mande o seu e-mail para contato@tvmais.com, tvmaisabc.com.br, responda as perguntas que vão aparecendo aí ao longo do nosso programa e você vai concorrer a todos esses prêmios ao final desta jornada. Meninos, vamos abrir então a nossa roda de discussão aqui? Vamos lá, a gente começa por onde? Pelo clássico? Vamos começar antes de chegar no Brasileirão, que é o assunto mais forte da noite, nós vamos dar uma passada rápida na Libertadores, no Sub-20, que tem a final, e na Seleção Brasileira. Vamos começar pela Libertadores muito rapidamente, só para a gente dar uma pincelada. O primeiro jogo da final era no sábado, mas choveu demais lá na Argentina e foi para o domingo, ontem. E foi um jogão. Foi um jogaço de bola. Os palmeirenses viram novamente o Maledetto fazer um gol e perdendo um gol na cara, né? Bem no finzinho do jogo. 2-2 o placar final e agora a decisão vai ser na casa do River. Exatamente. O Boca, primeiro falando do jogo, Boca Juniors e River Plate é o maior clássico da América do Sul, um dos maiores clássicos do mundo. Então o jogo correspondeu ao que a gente esperava que fosse um grande jogo. 2-2, Lucas Prato, para a saudade dos São Paulinos, fazendo gol. Então
foi o que a gente esperava. E para os palmeirenses, o Benedetto em campo de novo, fazendo gol de novo. Então, coisa. Foi o que a gente esperava. A Bomboneira cheia, sempre incentivando a torcida e o time do Boca. Segundo jogo no Monumental, preferência do River Plate por jogar em casa, mas ainda em aberto, porque o Boca Juniors tem um grande time e uma grande história dentro dos confrontos em competições internacionais. Roberto, e um detalhe, Benedetto saindo do banco, porque eu acho que se ele for titular, ele não joga nada. Ele deve ser essa regra. Exatamente. Ele é jogador de sair do banco. Se a gente for analisar, o time do Boca não é bom. Não é bom. Esse Ábila, ele não fez sucesso aqui no Brasil. É um jogador muito comum. O goleiro, ele é abaixo do comum. O goleiro, olha, não é lá essas coisas, mas a camisa pesa, né, cara? E contra o River, o Boca não ia deixar o rival sobressair. E o resultado, eu acho que foi o melhor pro amante do futebol, foi o melhor resultado possível. Não tem nada definido, não tem essa de gol. Né? 4 gols, não tem essa de gol fora, o jogo vai ser definido lá. Se empatar qualquer placar, vai para os pênaltis. A única vantagem do River é jogar com o apoio da torcida, mas se a gente analisar a competição inteira, o River tem pipocado em casa. Não sei se vai acontecer isso contra o maior rival. Palpite? Palpite Boca. Boca, você, Plázio. Eu acho que o River Plate, por jogar o segundo jogo em casa, mesmo pipocando durante toda a competição, mas por jogar contra o Boca Juniors, que é o maior rival, o jogador argentino se entrega mais em jogos mais importantes, ainda mais contra um grande rival. Então eu acredito que o River Plate tem uma pequena vantagem por jogar em casa, mas mesmo assim muito aberto o jogo. E quem perder tá lascado, né? Falando no português direto. Vale lembrar que essa Libertadores teve algumas coisas diferentes, né? Uma participação muito maior de times brasileiros, foram 8. Sim. E pela primeira vez uma final argentina, né? 2 times do mesmo país, da Argentina. Eles são os maiores detentores dos títulos da Libertadores, o Boca Juniors, né? e o Independiente são os 2 maiores. O Independiente tem 8 e o Boca Juniors tem 6, são os 2 que tem mais. Então. O River Plate tem 3. Então, tá ali, tá chegando, mas ainda não é o maior campeão. Tem o mesmo número de títulos que São Paulo, Grêmio. E em relação a finais de times do mesmo país, é a terceira vez. O São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense uma vez. 2005. E contra o Internacional também. 2006. São as outras 2 finais. E agora River Plate Boca, que nem compara com o São Paulo. A final é na Argentina, né? Eu digo, a final argentina é a primeira vez que 2 times da Argentina disputam. E lembrando que é a última final com 2 jogos. A partir do ano que vem vai ser final com uma partida única. Se eu não me engano, no Peru, vai ser a próxima. É uma boa pergunta. Preciso conferir aqui. Eu acho que é no Chile. Mas é uma situação ruim, né? Por exemplo, chega Corinthians e sei lá, qualquer outro time vai jogar no Peru. Só vai quem tem dinheiro organizado, o cara que não tem tanta grana. Para quem foi no Japão ver o Mundial, o Peru é logo ali. Não é? Isso já deu uma demissão. Precisa tomar até cuidado de falar isso. O Peru é logo ali. Vai ser em Santiago, no Chile. Santiago no Chile. Então tá aí, vai ser no Chile. Longe. Bom, Libertadores, o papo está encerrado. Vamos aguardar para ver quem será o novo campeão da Libertadores. Seleção brasileira, nós tivemos aí, o Tite chamou novamente os garotos. No dia 16 teremos Brasil e Uruguai e no dia 20 Brasil e Camarões. Alguma novidade para essa nova seleção? O Felipe Coutinho e o Marcelo, que tinham sido convocados. O Marcelo foi convocado da outra vez, mas também não pôde ir. Agora o Marcelo foi convocado de novo, também não vai poder ir. O Alexandro, lateral da Juventus, foi convocado para o lugar dele. E o Felipe Coutinho se machucou jogando pelo Barcelona. E o Renato Augusto foi convocado. O que ainda está em dúvida é se o Casemiro vai ter condições de jogo. Então também está nessa, o Casemiro pode ou não ser relacionado para os amistosos da Seleção Brasileira, que vai acontecer dia 16, como você falou, o próximo jogo da Seleção Brasileira. E um duelo difícil contra o Uruguai. Lembrando que o Martin Silva, goleiro do Vasco, estará presente, inclusive forçou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Os vascaínos estão pé da vida com ele pelo cartão e pelo peru. Pelo peru. Falando né? em peru, pelo peru que ele levou. Mas vai enfrentar a seleção brasileira, é um bom time. A seleção do Uruguai é um desafio importante. O Tite precisa começar a enfrentar seleções desse nível para se preparar para a Copa do Mundo. Que foi o que aconteceu, né? Chegou faltando experiência. Bom, Neymar chegou lá todo cheio de estilo, mais uma vez, não como jogador de futebol, e sim como um popstar. Tá meio triste, né? Terminou o namoro com a Marquezine. O Gabriel pode falar mais desse assunto, porque ele é especializado. Mas enfim, ele tá chateado por isso. Seleção brasileira tá aí, teremos os 2 últimos amistosos do ano.
para que a gente veja como é que o Brasil vai se preparar para o ano que vem, que tem uma competição importante muito aí. Importante. E vamos ver como Copa é que América já derrubou o treinador. Opa! Mas o Tite tá com crédito ainda. E o bom pro Uruguai é que o Paulinho não vai jogar, né? Porque da última vez que jogou Brasil e Uruguai, o Paulinho fez 3 gols. Então. E jogando lá ainda. Então, bom, de qualquer forma... lado pro Uruguai. Tá aí, algum palpite para esses 2 jogos? Pro jogo do Brasil contra o Uruguai, eu acho que o Brasil ganha, mas ganha de 1-0, 2-0 no máximo. Porque é sempre um jogo muito amarrado, né, Roberto? Sim, 1-0, no máximo. E contra Camarões? Contra Camarões, se não fizer pelo menos 3... Olha, eu acredito que 2 no máximo, viu? Também, né? A seleção do Brasil não com pelo, jogadores não que pelo Camarões. Camarões é fraco, mas pelo que o Brasil vem apresentando. eu gostado que os times do Tite não são times de grande goleada, né? Sim, a gente vê pelo Corinthians, né? Nunca foi. Goleada era 2-0. Uma goleada, 2-0. Então tá aí, seleção brasileira, papo encerrado. Vamos agora virando a página. Vamos para a final do Campeonato Paulista Sub-20 com um grande clássico entre Corinthians e Palmeiras, um derby no Sub-20. Só para relembrar, o Corinthians enfrentou o São Paulo na semifinal, jogando em casa no Parque São Jorge, ganhou de 1-0. E depois, lá no CT do São Paulo, que fica em que cidade? Cotia, o São Paulo perdeu por 3-1. Quer dizer, o Corinthians ganhou melhor ainda fora de casa. Né? E o Palmeiras, em Campinas, venceu a Ponte por 4-1 e depois, jogando na sexta-feira de manhã no CT do Palmeiras na Barra Funda, venceu por 2-0, portanto, cravado a final, Palmeiras e Corinthians. A Federação Paulista hoje anunciou 2 datas para esses jogos, né? Mas ainda não confirmou. Então está marcado para o dia 15, feriado, e dia 18 a final, no domingo. Deve ser muito rápido, né? Sim, então já tem no feriado de quinta e depois no domingo a final. Não está decidido ainda se vai ser do Corinthians na Arena e do Palmeiras no Allianz. Mas a federação deve ter que decidir isso amanhã. E vai ser o Corinthians e Palmeiras até final de bote. Tem rivalidade. Tem torcida. Bom, vamos lá. O Palmeiras, a gente não pode esquecer que acabou de ser campeão brasileiro com esse mesmo time sub-20. E o Corinthians vem aí também, vem se destacando, tanto que chegou nessa final. Roberto, como é que você vê o Palmeiras, que investiu tanto no time principal e vai conseguir talvez levar o brasileiro, não conseguiu as outras competições, e a base vem trabalhando muito bem, sem investimento, e está mordendo tudo. Foi campeão da Libertadores, né? Tem um excelente time. Então, a gente estava falando esses dias do goleiro. Do Sub-20. Infelizmente, ele não vai ter chance no profissional, principalmente agora. Mas é um grande goleiro. O Papagaio deve jogar essa final, que já está no profissional. Eu vejo o Palmeiras com um certo favoritismo pelo entrosamento que tem, pelo o time vencedor que tem no momento, a confiança para um clássico como esse é meio caminho andado. Mas o Corinthians tem a camisa, né? O Corinthians o Corinthians, pode vencer essa partida também, mas eu coloco o Palmeiras um pouquinho à frente, por esses jogadores que já estão na seleção de base, por jogadores que já estão no profissional e vão retornar para reforçar esse time. E pelos títulos que conquistou esse ano, né? Teve a Libertadores, o Brasileiro, e agora... E com goleada, ó. A gente vê goleada na Ponte, goleada no Vitória na final. Nossa, a Vitória sobrou. E o Vitória tinha um bom time, tem um bom time. Tem. Plazinha, essa final, um derby no Sub-20. Derby no Sub-20. O Palmeiras tem, como o Roberto disse, um elenco não muito melhor, mas com jogadores mais bem preparados do que o elenco do Corinthians. Você falou do Papagaio, do goleiro do Palmeiras, só que a gente tem também o Luan Cândido, que é um grande jogador, um grande lateral esquerdo, o Gabriel, que é volante, o Vitinho, que já foi para o Barcelona B e voltou, agora está jogando no Sub-20 do Palmeiras e também faz parte do elenco profissional. Então o Palmeiras tem um elenco muito bem recheado, tem um elenco com grandes jogadores que participam também do profissional, então sai um pouquinho na frente, mas clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa, E o nova. Corinthians tem também o seu elenco, tem o seu valor, e jogando contra o Palmeiras, eu tenho certeza que cada um dos 11 jogadores que estiverem em campo vão correr o dobro do que eles conseguem só para ganhar esse título, por tudo que falam, principalmente pelo Palmeiras ser favorito, então os jogadores correm mais ainda para mostrar que está todo mundo errado e que eles estavam certos. Mas mesmo assim o Palmeiras é teremos um pouco favorito. torcida única
Essa lei também vale para as categorias de base, mas com certeza deve ter casa cheia. Bom, na final do Brasileirão, o Palmeiras colocou 25 mil pessoas num dia à tarde, durante a semana. Contra o Corinthians. E não era nenhum time daqui de São Paulo. Colocou 25 mil pessoas na troca de 1 quilo de alimento. Tomara que mantenham essa ação. A diretoria tem que fazer isso de novo, né? Cobrar ingresso, né? Porque cobrar ingresso para o torcedor aí não vai encher, porque o torcedor prefere guardar o dinheiro para ver o profissional do que assistir o Sub-20. E então nós teremos aí um grande jogo e nesse final de semana nós vamos então conhecer o novo campeão paulista do Sub-20. Exatamente. Os comandados do Wesley Oliveira, do Palmeiras, contra os comandados de Eduardo de Souza, o famoso Barroca, lá do Parque São Jorge. Eu deixo em aberto, porque é difícil. Eu acho que o Palmeiras tem um bom time, até pelos títulos que conquistou esse ano, Libertadores Brasileiro e agora já está na final do Paulista, um elenco muito forte. O Corinthians na base sempre teve também um elenco muito forte. Então eu não arrisco nenhum palpite, principalmente porque ainda não está definido a ordem dos jogos, se vai ser primeiro do mando do Corinthians ou do Palmeiras, só saiu agora no finalzinho, mas esse primeiro jogo vai ser o diferencial, né? É esse jogo se que alguém vai determinar. sobressair, exatamente, acaba ali. É o que dá o título. Falando de Sub-20 ainda, o Palmeiras ainda não tem a copinha, e eu queria perguntar para vocês se com esse time ganhando tudo, tem chance de ganhar a copinha ano que vem, porque junto com o Mundial, é o título que o Palmeiras... Será que os meninos ficam? Então, por isso esse que é o problema, né? Se o Palmeiras conseguir segurar esse time, eu queria perguntar para vocês se tem chance de ganhar a copinha. Tem. Sim. O Palmeiras não ganhou essa copinha ainda por detalhe, porque sempre vem com a base forte, com um time forte, uma hora vai ganhar. Eu acho que se conseguir segurar toda essa meninada e continuar com essa sequência de trabalhos e não parar agora. Tem que ver a idade, né? A copinha até os 20, se eu não me engano. Mas aí já a maioria já não tem. Pode ser, então mas tem aí que ver. Quem faz 21 nesse ano, mesmo na época da copinha, tendo 20, já não pode mais. Já não pode. Até o ano que tem o ano esse detalhe. 20, né? E aí no talvez... caso, o pessoal que nasceu em 1998, esse ano foi a última copinha, ano que vem já muda para 1999. Então tá certo. Voltando a lembrar para você que quer participar do nosso programa, mande o e-mail para contato@tvmaisabc.com.br, respondendo as perguntas que vão aparecer aqui no rodapé, como você está vendo aqui, ó. E aí você concorre ao final a 7 prêmios maravilhosos que nós vamos sortear. Então, já vá mandando, também entre no nosso Facebook, mande perguntas, se já tiver o Gabriel Plaza já vai passando aí para você. Ó, a primeira pergunta é essa aí, ó, o Timão foi prejudicado pela arbitragem? Então nós vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro, mas antes tem participação aí já? O Ademir Pisa mandou o seguinte: boa noite, o Palmeiras ainda vai ajudar o Corinthians a não cair. Vai jogar com times que estão abaixo dele na tabela dele, no caso o Corinthians. A Raquel Faria manda assim: roubaram o Corinthians de novo. Tadinho. Eduardo Marrom Colim mandou: meter a mão no Corinthians. Luiz Faria: palhaçada, roubaram o meu timão. Luiz Ferreira manda um boa noite pra gente. Esperando os outros e só jogar como foi no sábado, se perdermos do técnico Jair Ventura só por Jesus. É isso aí, mano. Falou que a seleção não importa mais, já foi o tempo da seleção brasileira. No nosso Facebook TV Mais ABC, você vai lá, comenta que a gente lê aqui o seu comentário. Também no contato@tvmaisabc.com.br, Gil Latoreira. Então tá certo, olha, só dando uma passada no Campeonato Brasileiro, na 33ª rodada, que está em andamento, o Santos está tomando uma piaba da Chapecoense em pleno Pacaembu, está 1-0 para a Chapecoense. Então, a gente, terminando o jogo, a gente fala um pouquinho sobre esta partida. E vamos começar então falando do Palmeiras, né? Eu acho que vamos começar pela ordem, falando pelo Palmeiras. Então, hino do Palmeiras, para a gente começar a falar do jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi em Minas Gerais, lá no Independência, enfrentar o Atlético Mineiro. Tomou um golaço do Elias, mas foi lá e empatou. Nós temos os gols aí do Palmeiras. Deixa no gatilho aí o gol do Palmeiras. Se tiver, a gente vai soltando e nós vamos comentando. Olha só, o Palmeiras que buscava uma vitória, porque tinha time para isso, jogou fora várias vezes e conseguiu vitórias, né?
saiu perdendo, mas aí com muito, ó, tá aí o gol pra você ver, olha, o Elias recebeu uma jogadaça. Aquele famoso chute na veia, Não, né? Exatamente, ó. Olha, pegou na veia mesmo, levantou no ar e o Palmeiras fez empatou. muitos gols assim, né, pelo Corinthians, ele chegava muito. Os dois, né, fizeram muitos gols pelo Corinthians. O Bruno Henrique chutando de fora da área e o Elias entrando na área. Dois ex-jogadores do Corinthians que acabaram se destacando e aí, nesse jogo. O Palmeiras empatando, o Inter teve a chance, mas também não conseguiu vencer o Ceará, então o Palmeiras ficou na dele ali. O Flamengo perdeu também. O Flamengo perdeu. Então vamos começar assim. O Palmeiras está com sorte de campeão? Sim. Tá vencendo, tudo certo. Convencendo, os rivais estão tropeçando. Para mim, o adversário que poderia tirar ponto do Palmeiras, o Atlético Mineiro, talvez o Fluminense, o empate ali. Os demais eu não vejo como tirarem ponto do Palmeiras. Estão desesperados para não cair? Estão. Mas o futebol, a diferença é muito grande. O Palmeiras está contando as rodadas para levantar essa taça. E se acontecer de tropeçar em um ou outro, tem pontos sobrando e os adversários não estão lá fazendo essas coisas. Então, eu não vejo outra situação. A pergunta sobre o Palmeiras é se o Palmeiras está a passos largos aí em busca do título. Você manda o e-mail para cá, responde essa pergunta e vai concorrer a prêmios. Plazinha, a sequência de jogos do Palmeiras, ele pega o Fluminense, depois ele joga fora contra o Paraná, depois recebe o América de Minas em casa, joga fora no Rio contra o Vasco e fecha contra o Vitória no Allianz. Acho que mais 2 partidas, se tudo continuar dando certo, ele já se consagra campeão. Quer dizer, domingo poderia já pôr a mão na taça. Domingo contra o Paraná, o Palmeiras já pode ser o campeão, dependendo do que acontecer nesse meio de semana. O Inter. Né? Precisa ganhar do Fluminense no meio da semana, torcer contra o Inter, torcer contra o Flamengo, aí ganhar de novo no final de semana e torcer contra esses 2 times de novo. Então o Palmeiras pode ser que seja campeão, mas eu acredito que não vai acontecer já no próximo domingo. Eu acho que o Palmeiras vai precisar de mais 2, 3 rodadas para consolidar o título mesmo, mas está muito bem encaminhado. Sim. O Palmeiras tem o elenco mais forte do Brasil, talvez o elenco mais forte da América do Sul, junto com o River Plate. Melhor que o do River. Melhor do que o do River, mas pela comparação do que foi investido, o River Plate gastou muito dinheiro nessa janela de transferências da Copa. Então, são os 2 times que têm os principais jogadores da América do Sul. Tem o melhor time aqui no Brasil. Tá mostrando isso em campo. Tem um técnico que todo mundo achou que já era um técnico ultrapassado, que ninguém dava mais nada por ele. Entrou no time, o técnico que era da nova geração, que tinha tudo para dar certo, estava dando tudo errado. O técnico ultrapassado entrou, fez tudo diferente e está dando certo. São 18 jogos sem perder. A última vez que o Palmeiras perdeu no Campeonato Brasileiro foi para o Fluminense, vai jogar já contra o Fluminense de novo. Então já vai dar um turno inteiro do Palmeiras sem nenhuma derrota. Então o Palmeiras tem tudo para ser campeão, 5 pontos na frente, mas mesmo assim é difícil para o Palmeiras. E como eu sempre falo quando eu participo do programa do Roberto, participo aqui, o Palmeiras em 2009 tinha também tudo para ser campeão. E não foi. E não foi campeão. Então a torcida do Palmeiras fica sempre com o pé atrás, mesmo com a vantagem que o Palmeiras tem. Mas aí naquele ano foi decaindo durante o turno, né? Agora... Não, mas mesmo assim, o Palmeiras em 2009, antes de perder a liderança, eram 12 pontos, o menor saldo que ele teve para o segundo colocado. Então fica... mesmo assim tá dando tudo certo para o Palmeiras, inclusive o resultado dos adversários. Isso a gente não pode negar. Sim. O Palmeiras está com sorte de campeão. Mas uma coisa tem chamado a minha atenção, e eu quero colocar aqui na mesa, para depois a gente até levantar essa questão. 2 jogadores que todo jogo eles estão quase que aprontando lá para o Palmeiras. Daverson, sempre, ele tentou cavar um pênalti que merecia um Oscar. E ele vai acabar prejudicando o Palmeiras numa partida dessa. E o Felipe Melo, com o seu comportamento explosivo na hora errada, tem uma confusão no campo, o cara tá lá no meio, ou pelo menos instigando, ou ele começa, ou ele, sabe? Eu acho que esses 2 jogadores, em algum momento, e talvez o pior momento do Palmeiras, que é o momento que ele mais vai precisar, esses caras vão aprontar. O que vocês acham? Eu acho que o Daverson ainda mais, porque o Felipe Melo, ele se empolga, ele tem o excesso,
mas é ali no jogo. Ele pode levar um amarelo, irritar o adversário. Agora o Davidson é fora de campo, acabou o jogo, é aquela dancinha provocativa. Não, que tem que ter, tem que comemorar. Não provocar o jogador em si durante o jogo, com essa questão de cai-cai, de cavar. E ele fica meio revoltado, indo pra cima da arbitragem. O Felipe Melo, em relação a isso, ele deu uma acalmada. O Felipão precisa controlar o Davidson, mas eu acho que mesmo com esses dois jogadores, eu não vejo o Palmeiras perder o título. Mesmo se eles forem expulsos, é a questão do elenco, né? Tem cara ali, o Thiago Santos substitui a altura, o Borja e outros jogadores. Não faz a... Como não é mata-mata, não é mata-mata, né? Pode ficar com a menos. Para vocês, o Atlético perdeu a grande chance de se levantar com esse empate? Assim, como o Santos está perdendo nesse momento, o Atlético está... Hoje o Atlético está classificado para pré-Libertadores. Mas é claro que você venceu o líder do campeonato, jogando em casa, com o apoio da torcida, o ânimo ele vai lá em cima. E o Atlético está precisando. Está precisando, né? Porque não ganha. Não ganha. Em casa, 5 jogos. E não está empolgando, né? Não está empolgando. Jogou bem contra o Palmeiras. Um time está se mostrando mais organizado. A briga vai ser muito boa contra o Santos por essa vaga, mas o Atlético, em relação à sua pergunta, ele perdeu uma chance sim de disparar. Agora, por outro lado, Plaza, eu não vi o Palmeiras fazendo uma grande partida, não. Não foi das melhores. Eu acho que o empate foi meio que sorte do Palmeiras, porque o Palmeiras estava fadado a ser derrotado mesmo. O Palmeiras deu mais sorte, teve mais sorte do que juízo, porque... O Felipão, eu não sei o que passa na cabeça do Felipão, que ele quer ter 400 volantes no time. Palmeiras empatando 0x0, era um resultado bom, mas tinha time para ganhar do time do Atlético Mineiro. Sim. Ele tirou o Moisés, que sentiu uma contusão, e colocou o Thiago Santos. Assim como ele fez contra o Boca Juniors, depois que tomou o primeiro gol do Boca Juniors. Ele tomou o primeiro gol do Boca Juniors, fez a substituição, tirou o Moisés, colocou o Thiago Santos, 3 volantes de origem. Não precisa. Palmeiras tem Lucas Lima no banco, Palmeiras tinha o Guerra, Palmeiras tinha o Gustavo Scarpa, não precisa disso. E aí ele colocou o Thiago Santos, o Palmeiras foi e tomou gol justamente onde não era para tomar o gol. Se colocou mais um volante, o certo é fechar o time. O Elias nunca poderia entrar com aquela bola pelo meio. Não, sei. Nunca fazer o que fez ainda, né? E fez o gol. Total liberdade. Aí ele perdeu outra substituição, porque ele viu que ele errou, ele foi e colocou o Lucas Lima de novo. O Palmeiras deu uma melhorada, o Lucas Lima é um jogador de mais cadência de jogo, jogando com o Bruno Henrique, Thiago Santos e Felipe Melo. O Lucas Lima é a mente mais brilhante daquele meio de campo. Então, colocou o Lucas Lima, mudou o esquema de jogo, conseguiu o pênalti, que o nosso querido amigo Luiz Ferreira falou que foi um pênalti ajudado. Eu acho que... Não, foi pênalti. Um lance rápido, pro juiz pênalti. Ali, é pênalti. O cara tá com a mão no outro, puxando a camisa, puxou a camisa. Então, mas mesmo assim, o Palmeiras teve muito mais sorte do que juízo. O Palmeiras tem time para jogar com um volante e 2 meias de armação, que mesmo assim faz o adversário suar. O Felipão prefere jogar com 3 volantes e 1 meia de armação. Em relação ao Daverson, ele e o Felipão tiveram um julgamento hoje no STJD e foram punidos pelo jogo contra o Ceará. O Daverson por causa da expulsão, que ele deu meio que uma voadora no peito do jogador, jogo aqui no Pacaembu. Já tinha cumprido um jogo, pegou outro jogo de suspensão, não joga contra o Fluminense. E o Felipão também, pelo mesmo jogo, por ter falado que a arbitragem sabia para quem dar cartão amarelo, tava com uma listinha. Como era reincidente, ele e o Matos também tiveram. O Felipão agora uma suspensão. A suspensão de um jogo, não pode ir para o jogo contra o Fluminense. E o Matos não pode frequentar o campo durante 15 dias. Então são as suspensões aí do STJD pro Palmeiras. No caso dessa suspensão, quando a gente fala no jogo em casa, no caso do Filipão, fica muito fácil, porque o Palmeiras, o Allianz Parque, tem toda uma estrutura para essa área técnica, não em campo. Então o Filipão vai poder fazer o trabalho via rádio com a sua galera lá e mandar todas as suas informações sem nenhum problema. Roberto, o Palmeiras tem jogado muito bem fora de casa. Tem. Fora de casa tem jogado muito bem. E as próximas partidas fora de casa contra o Paraná, já rebaixado, e contra o Vasco, que está numa draga desgraçada. O Vasco ganha uma, perde 4, consegue empatar uma, perde mais 5. Quer dizer, quando não, o goleiro entrega, que é uma beleza, né? E, aliás, essa entregada do goleiro custou o cargo do técnico do São Paulo, que a gente já vai falar sobre isso. Um uruguai derrubou o outro. Um uruguai derrubou o outro, porque foi porque a demissão do Aguirre só saiu depois do jogo do Grêmio na tabela. Né? Então, essa foi a queda, mas a gente vai falar na hora do São Paulo. Esses resultados positivos fora de casa, com adversários
assim, teoricamente fáceis, vão ajudar bastante o Palmeiras? Porque em casa o Palmeiras se vira com a torcida. Vão, e o Palmeiras já fez uma gordurinha, principalmente jogando fora de casa. O Palmeiras passou pelos adversários mais difíceis. Eu não consigo ver o Palmeiras tropeçando contra esses times menores. É claro que esses times vão fazer de tudo para sair de lá com 0-0, para não perder. Mas mesmo se empatar todos os jogos até o final, eu acredito que o Palmeiras ainda vai ser campeão. Eu não consigo ver Vasco, Vitória, esses times tirarem pontos do Palmeiras, Gil. Tá certo. Olha, você que está participando aqui com a gente, já chegou uma série de e-mails aqui. Eu vou dar uma passada rápida. Vamos lá. Meteram a mão no meu timão. Olha só. A Michele Oliveira, de São Bernardo do Campo, que está concorrendo aqui a um prêmio dos 7 que nós mandamos aí. O outro é o Edson Wagner Couto. Boa noite a todos. Na minha opinião, o Timão foi prejudicado pelo gol não marcado e, na minha opinião, o Jusilei deveria ser expulso. É o Edson quem fala. A Carla Daniele dos Santos, ela, boa noite. Estou assistindo e espero ganhar um jantar. Não é só você, não. Tem um monte de gente aqui querendo ganhar uma série de jantares aqui. A Tem um monte grande. de gente aqui querendo. Artesanal, não é só você, não, viu, bonitinha? Você acha que é só você, cara, que você quer ganhar. Todo mundo é fácil querendo. assim, né, Gil? Futebol não. Mais debate. Boa noite, pessoal. Mais uma vez o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. É o Edilson Freitas quem fala. Joana Montresor, olha que nome bonito, né? Montresor. Boa noite, a arbitragem prejudicou o Timão. Só tem corintiano mandando aqui, hein? Só corintiano. O Carreiras fez a fama. Eu acho que ele tem. O nosso e-mail só recebe de corintiano. Letícia de Lima Leonardi, ela fala o seguinte: Luxemburgo é um bom nome para o São Paulo? Bom nome, viu, Gil? Bom nome, cara experiente. Já a gente vai falar. O Wilson Irota, boa noite. Mais uma semana iniciando e assistindo o programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Wilson? Sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. O Timão foi prejudicado, sim, porém também não teve capacidade de vencer. O que podemos esperar para 2019 para o clube? Ih, tem muita coisa, hein? Pode esperar muita coisa. A Roseli Maria, ela mora em Piraporinha. Ela gostaria de saber se o Corinthians manterá o Jair Ventura como técnico para o ano que vem. Não duvido. Depende do final do campeonato. Com o humor do Andrés nas coletivas, aí eu duvido que ele fique. Mas, né? O Caio Silva. Será que o Palmeiras consegue ser campeão na próxima rodada? O Plaza já falou que é um pouco difícil. Matematicamente... Na próxima rodada não dá. Contra o Fluminense não dá, né? Matematicamente só contra o Paraná, não dá. que dependendo dos resultados, o Palmeiras pode ser campeão. O Vinícius de Lima Leonardo, ele fala o seguinte: para que servem os adicionais do lado das traves? Para ganhar o cachê, para ganhar o dinheirinho que eles pagam, só para isso? Só para marcar escanteio e tiro de meta? Não, ele está lá, não serve para nada, essa é a verdade. Não serve para nada porque toda a encrenca que tem de um gol anulado, de um gol marcado de forma errada ou de um pênalti, eles não estão envolvidos e eles não resolvem nada. E mesmo com visão privilegiada, no caso do gol do Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, é inadmissível o árbitro auxiliar não ter visto ou dizer que não viu que foi gol. Que a bola, puxa vida, a bola não estava dentro, ela estava muito dentro. 4 quilômetros. 4 quilômetros lá dentro, né? Bom, para encerrar o papo do Palmeiras, o Plaza já falou que pelo menos 2 rodadas. Pelo menos 2 rodadas. Tentar ser o Palmeiras campeão. está 8... Matematicamente são 15 pontos. Está 5 pontos de diferença do Internacional, 15. Que é o segundo. Uhum. Então, se ganhar esse, o Inter perder, mesmo assim, ficar com 8 pontos. E ainda a gente tem campeonato para ser 12. Disputado. Então, teremos não 12 tem como pontos o Palmeiras ainda, ser campeão na próxima rodada contra o Fluminense. Roberto, a pergunta sobre o Palmeiras é o seguinte: se o Palmeiras está a passos largos para ser campeão, você acha que ele não perde esse título de jeito nenhum? Não perde. Eu acredito que se empatar todos os jogos daqui para o final do campeonato, ele não perde o título. A diferença ela é grande e a diferença dos adversários, do que os adversários vêm jogando, é maior ainda. O Palmeiras é muito regular. A gente não vê o Flamengo, é claro, ele perdeu um clássico para o Botafogo, mas se a gente comparar do goleiro ao centroavante, o time do Flamengo é muito melhor que o do Botafogo. Perdeu. O Internacional não conseguiu vencer o Ceará.
O Ceará está se recuperando, provavelmente não vai cair, o Lisca doido, como é conhecido, recuperou o time, vem jogando organizadinho, o Ceará deu trabalho para o Palmeiras, mas o Palmeiras venceu, o Inter tinha que ter feito o mesmo. Palmeiras estava com a menos, e ainda mais num jogo que o Palmeiras empatou, perdeu pontos. Se o Inter vence, ia colar e ia dar um ânimo a mais. Como essa situação, como acabou essa rodada, eu não vejo como o Palmeiras perder esse título. Tá certo, continua 1-0 para Chapecoense no Pacaembu, quer dizer... Ruim pro Corinthians, Ruim pro Corinthians, isso já a gente vai falar. Bom, se você acha que o Verdão está no caminho, como está escrito ali, ó, está no caminho a passos largos para o título, você manda um e-mail, como todo mundo aqui fez, que ao final do programa você concorre, então, a vários prêmios bacanas e que vale a pena participar. E, claro, ter você aqui com a gente é sempre um motivo de muito orgulho, satisfação e muita gratidão. Então, mande um e-mail para contato@tvmaisabc.com.br, responda a pergunta e participe. Ao longo a gente vai lendo mais participações e torcendo aí para que as pessoas que querem ganhem os seus prêmios. E não são brindes, né, Gil? Aqui é prêmio de verdade. Aqui você vai jantar em lugar muito legal. Aqui é a cerveja artesanal. Você vê muitos veículos de comunicação aí, dão boné. Sete Mares, né? Bonés da emissora. Não são brindes, né, Gil? São prêmios de verdade. Almoço com acompanhante no Sete Mares, né? E a Costelaria Berlim? Costelaria Berlim, pizza. O Gugu tava lá todo feliz. Tem uma palmeirense roxa lá na pizzaria. Palmeirense é verde, roxa é corintiano. Não, uma palmeirense verdaça, então, tá lá torcendo pro Verdão e pedindo pra gente sempre falar bem do Verdão. Nós vamos falando, o Verdão tá fazendo a parte dele, né? O Palmeiras está conseguindo tudo que consegue, que quer, né? Então, é isso. Bom, papo encerrado, então, do Palmeiras e Atlético Mineiro. Tem alguma consideração sobre esse jogo? É que o Atlético Mineiro perdeu a grande oportunidade de encostar no pessoal da frente e o Palmeiras perdeu a grande oportunidade de se distanciar ainda mais do segundo colocado. Então, o resultado pode até ter sido melhor para o Palmeiras, mas não foi bom para nenhum dos dois times. Bom, o Palmeiras, então, como a gente já exaustivamente falou aqui, enfrenta o Fluminense, quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, provavelmente casa cheia. Bem provável. O Allianz tem reunido lá 42 mil pessoas num jogo como esse. O horário que não é muito legal, mas feriado na quinta-feira. Sim. Então isso vai ajudar por demais. Pode acordar tarde, né? Vai tranquilo pra tarde, casa. Mas eu acho que 9h45 é o horário melhor que tem durante a semana. Que acabou a novela. É, porque acabou a novela. Acabou a novela e aí pode mostrar o jogo. Não, porque assim, tem pessoas que saem do trabalho muito tarde e aí não conseguem chegar até o estádio. Tem pessoas que trabalham muito cedo no outro dia e não podem sair muito tarde. Às 20, a maioria sai 6, 7 horas. É que ele entra à 1 da tarde. Se o pessoal colocar no Google Família Plaza, já vai entender a situação do Gabriel. É pra ele acordar 11h30 da manhã. Tem um shopping aqui no ABC que tem esse nome, viu? Só fica a dica aí. É da família. Tudo tranquilo. Pouco sujeito que tem que estar 7 da manhã lá no batente, sair meia-noite. Mas tem gente que entra, 1h30, tem que sair às 8h30, 9 horas. É difícil chegar até o estádio do Palmeiras nesse horário. Então, pro pessoal que sai até umas 7, 7h30, esse horário é bom. Não, e como a gente está falando especificamente desta data, que é véspera de feriado, para quem não vai viajar, evidentemente, porque nós teremos aí 6 dias de feriado, emendando um no outro. Então, vai ser realmente promessa de casa cheia. Você que vai para Paris, vai encontrar a Fátima Bernardes, que ela está lá. Eu já vou deixar tudo gravado e vou passar esses 6, 7 dias em Paris. Eu vou falar com quem que eu vou estar lá na Torre Eiffel. Então é isso, fechamos o assunto Por aqui. Mim, fechado. Fechamos o assunto do Palmeiras. Fechadaço. Fechadaço. Então vamos agora não vou falar do Santos ainda, porque como o Santos está perdendo... Tá com 6 atacantes em campo e perdendo. E aí, como é que faz isso? Bota 6 atacantes? Vai pro tudo ou nada, né? Vai pro tudo ou nada. Tá no desespero, o Rodrigo entrou, o Copete já estava em campo, o Brian Ruiz, o Sanches, tá uma galera boa lá. Nossa, que coisa, hein? O Cuca, ele xingou muito, depois da derrota para o Palmeiras, que não foi nada demais. O Santos jogou com o líder do campeonato, na casa do líder, e perdeu de uma forma até inusitada. Chegou a empatar uma partida que perdia por 2-0, tem seus méritos. Mas ele ficou muito chateado, como sempre, chorou pra caramba. Depois disso, o Santos já começou a cair de novo. A briga tá boa contra o Atlético Mineiro e a gente tem que ver o Atlético Paranaense também, que se não conquistar a Copa Sul-Americana, é um concorrente brigando aí, o Atlético tá voando, tá jogando muito o Furacão. Então, o Santos
continua na 8ª colocação, com 46 pontos. E olha, vai descendo. Os próximos adversários aí do Santos, nessa nova tocada do campeonato, o Santos pega o Flamengo fora de casa, provavelmente Maracanã, no próximo jogo. América, lá em Minas também. Depois recebe o Botafogo, aqui em São Paulo, ou Pacaembu ou Vila Belmiro. Recebe o Atlético Mineiro e encerra contra o Sport. Parada dura, hein? Flamengo, o América, o próprio Botafogo que venceu o clássico contra o Flamengo. O Sport jogando a vida, provavelmente, para não cair. E a Chapecoense, ela tá há muitos anos já na Série A, briga para não cair e vem acabando escapando, né? Se mantiver essa vitória sobre o Santos, vai dar um gás para a Chape, que tem um bom time, não tem um time ruim. Não. Agora, o interessante, né, pessoal, é que nessa linha, nessa reta final, quando tudo parece estar resolvido, é mais complicado, porque você começa a pegar times da parte de baixo da tabela, os desesperados, e aqueles que nunca ganharam, como o Paraná, que já está com a mala pronta, já está lá, já está morando na 2ª divisão, sim, começa a aprontar, começa a ganhar, agora que já não vale mais nada, parece que perdeu, já não tenho responsabilidade mesmo, vou ganhar. Vai pra cima. E aqueles que estão fugindo alucinadamente dessa zona de rebaixamento, porque a premiação do Campeonato Brasileiro o ano que vem, mais bem distribuído pelas cotas de televisão, ficaram muito mais interessantes. Então, sair da primeira linha do futebol é arriscado para os cofres dos clubes. E agora, com essa nova divisão, não ficou tão ruim para um time pequeno e um time grande. Isso vai depender dos jogos que serão transmitidos e as cotas serão bem distribuídas. E vale lembrar que a cota passa de 1 bi. É grana. É muito dinheiro. Então, esse desespero vai ajudar bastante, né? Então, o Santos, que prometia com a volta do Cuca e parecia, né? Saiu da zona de rebaixamento. Estão falando até dele no São Paulo. Não sabe se ele vai ficar ainda no Santos, viu? Ele recebeu proposta do Botafogo. Mas é bem provável que o Cuca não fique no Santos, não. O Santos só está jogando hoje no Pacaembu porque o presidente da Vila Belmiro falou que queria que fosse o presidente do Santos falou que o jogo queria que o jogo fosse na Vila Belmiro. O Cuca bateu o pé e falou: "Não, a gente vai jogar no Pacaembu", e tá essa rivalidade interna dentro do clube, então eu acredito que a corda sempre estoura do lado mais fraco. Então, vale mais lembrar fácil que já discutiram, né? Então, é mais fácil estourar do lado do técnico do que do lado do presidente do clube. Então, o presidente já falou que o Cuca tinha escalado jogadores de uma forma errada, que aquele jogador não devia ficar lá, e o Cuca respondeu que quem está no campo é ele, quem trabalha com o jogador é ele. O Cuca melhorou muito o Santos. O Santos no Campeonato Brasileiro estava brigando para não cair. Hoje está brigando por uma vaga na Libertadores. O presidente entende futebol tanto independente do que vai acontecer com o Santos. O presidente está com a cabeça para ser cortada lá. Ele se livrou do impeachment. No primeiro turno, o Santos ia ser rebaixado. Sim. Né? Então, o Cuca, numa pior hipótese, conseguiu, com o mesmo time, né? Chegaram alguns meses, mas a base ficou a mesma. A base é a mesma. A base ficou a mesma e ele conseguiu. Brian Ruiz só chegou, só se apresentou, porque até agora não jogou nada. O Carlos Sanches, que ninguém dava nada, já tem a idade um pouco avançada, todo mundo falava, é um jogador pré-elenco, ele tá jogando e tá junto com o Gabigol, é um dos destaques do time do Santos. Então, o que ele tá fazendo é com um time que o antigo técnico tinha. Sim. Então, o mérito é totalmente 100% do Cuca. A gente volta a falar do Santos ao final dessa partida, ou se tiver algum outro gol, alguma outra mudança, a gente volta a falar. Agora eu queria dar um recado muito legal para você que curte os produtos da Politex. Roda aí. Boa noite, Carreiras. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aí o Futebol Mais Debate. Noite gostosa, não é mesmo? Pois é, o papo tá quente aí, hein? E eu estou aqui na Politex, uma loja que tem 47 anos de existência. Então fica aqui o convite para quem não conhece ainda, vir conhecer. E o sorteio dessa noite é esse kit de lençol aqui com 4 peças de linho. Então se você não está participando ainda, tá esperando o quê? Participe já! E também venha conhecer a Politex, não é mesmo? Agora é com vocês aí no estúdio, gente, ó. Eu vou aproveitar para fazer umas comprinhas, tá bom? Tchau, tchau! Ai, que legal, que recado bacana para você. Então, você sabe, você que está participando aqui com a gente, ao final você vai concorrer
além deste prêmio, há outros bem bacanas. Então participe mandando um e-mail para contato@tvmaisabc.com.br. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Corinthians, vai falar sobre muito mais sobre futebol. Não sai daí porque a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo tempo do Futebol Mais Debate dessa segunda-feira, 12 de novembro. E agora o papo é sobre o clássico entre Corinthians e São Paulo. Solta o hino do Corinthians aí depois do São Paulo. Tá aí. O Corinthians recebeu São Paulo. Olha o Plaza vibrando. Ele não aguenta, ele sempre fala no Esporte Mais. Olha que ele vibrando. Ele é um cara que chega a ser imparcial para esse Corinthians. Vai Corinthians. O Corinthians recebeu o Tricolor na Arena Corinthians no sábado às 5 da tarde. O São Paulo nunca conseguiu ganhar o Corinthians lá na Arena e mais uma vez saiu de lá sem a conquista dessa vitória. Só não perdeu por ajuda do juiz. Só não perdeu por ajuda do juiz. Vamos ser justos? Toca o hino do São Paulo também, afinal de contas nós vamos falar dos dois clubes agora nesta rodada. Olha, tá aí o São Paulo que perdeu... Tá lembrando, Roberto? O seu celular, tá lembrando? Tá aí, o São Paulo perdeu o técnico nesse final de semana também. Olha quanta coisa aconteceu. Mas vamos fazer o seguinte, para organizar aqui a bagaça, vamos soltar os gols desse jogo e do São Paulo, Corinthians e São Paulo, para depois a gente falar sobre as novidades. Tá aí o gol do Corinthians, né? Que foi o primeiro gol. Tá aí, ó. Esse é aquele. Foi o primeiro gol. Esse foi o primeiro gol. O Bandeirinha não deu, mas foi o primeiro gol do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O pênalti no Romero, que não foi dado. Também. E aí vem aquela pergunta, né? O que faz aquele indivíduo ali do lado da trave? O pênalti eu acho que não foi. Eu acho que foi pênalti ali. É duvidoso o pênalti, mas o gol não. O gol foi claro. O gol foi claríssimo. E olha que linda jogada do Corinthians. E aí o Ralf, que não marcava gol há 37 anos no Corinthians, conseguiu fazer um gol à lá época que ele jogava com o Paulinho, e quem fazia essa função era o Paulinho, que vinha de trás como elemento surpresa e fazia um golaço. E tá aí, o Ralf voltou a fazer o gol. O Ralf merecia realmente esse gol, principalmente na arena, do lado da torcida. Daí foi um golaço mesmo do Ralf. E o São Paulo depois conseguiu o empate. Lá, tá aí, ó. Gol do Nós São vamos Paulo. ver o gol do São Brenner, Paulo. Que no Paulistão marcou também contra o Corinthians. Vocês reparam que ele e o Nenê, não sei se vai mostrar nessa comemoração, eles estão de escanteio em relação ao Aguirre. Não vem escalando e eles não comemoraram. Eles se esquivaram do treinador, mostrando claramente a insatisfação. Não tenha dúvida. O Corinthians foi prejudicado, sim, pela arbitragem nessa questão do gol, que foi o gol, sim, isso ficou claro para todo mundo. Sim. Não sei se isso ia mudar, a gente fala, né? Poderia ter ganho, mas a gente nunca sabe o resultado. É que a gente soma o erro com o resultado final. E não coloca o erro junto com o contexto da partida. O São Paulo poderia ir para frente, para recuperar e virar, o Corinthians poderia golear, poderia acontecer tudo. Ok, mas que a arbitragem falhou. E se o Corinthians tiver problemas no final, por causa desses 2 pontos, isso vai dar muito o que falar, hein? Tem uma galera falando que é reembolso isso. Não é reembolso. O que é? Agora é sistema de pontos, créditos? Você vai juntando créditos e depois você vai pagando? Não é assim, não. Então, esse jogo foi muito contestado. A minha opinião é que foi gol e que foi pênalti. É que no caso do gol não é nem opinião, é fato, né? É fato. A bola passou da linha, é gol. Independente de para que lado que seja. Não foi pênalti no Romero. E o Corinthians também reclama um pênalti numa jogada com o Arboleda. Se eu não me engano, era o Arboleda ou o Jusilei, não sei. Que eu também acho que não foi pênalti porque a jogada é muito rápido e o Romero faz que vai dominar a bola e sai da bola e a bola realmente pega no braço do Arboleda. Mas também acho que não foi nada. O Corinthians realmente foi prejudicado no lance do gol, que seria do Danilo, se eu não me engano. Sim, gol de cabeça do Danilo. Gol do Danilo, mais uma vez o Danilo ia salvar o Corinthians. Mas é o que eu falei. O pessoal costuma colocar o erro no resultado final do jogo. E no resultado final, o Corinthians iria ganhar. Mas, dentro do contexto da partida, o Corinthians faria 1-0 naquele lance, mas a gente ia ter o jogo inteiro pela frente. Então, a gente não sabe o que ia acontecer.
No resultado da partida, no final, em números de erros, seria 2-1 pro Corinthians, mas a gente não sabe como aconteceria se esse gol se encaixando dentro da partida logo no começo do jogo. Agora, eu quero acreditar que seja incompetência do auxiliar que estava ali, que não seja que não seja maldade, porque é um lance que chega a ser bizarro. Um cara profissional, ele tá ali para isso, ele tem uma visão privilegiada, ele tá ali na linha da marcação da trave. Eu quero acreditar que seja incompetência, que não seja maldade. E tem um fato externo, né? O André está acusando o Ricardo Rocha de ter entrado na sala de arbitragem e ter ficado 10 minutos lá. Ele disse que foi só cumprimentar os árbitros e o André está dizendo que ele ficou 10 minutos. Isso não é normal. Mas aí eu acho que o André quer tirar o foco de tudo que está acontecendo com o time dele e jogar nas costas do rival, mas também é incompetência. Eu não acredito que não faria isso. Que o cara entraria de má fé para fazer. E se tratando de futebol, o Corinthians jogou bem, não vinha jogando assim. Então, era esse o ponto que eu queria colocar. O empate, sem dúvida nenhuma, foi ruim para os dois times. Isso não vamos... Pior ainda para o Corinthians, né? Pior para o Corinthians e para o São Paulo também, porque o São Paulo foi ultrapassado pelo Grêmio. O São Paulo não cai mais, né? Enfim, o resultado não foi bom para os dois times. Mas o Corinthians... Por incrível que pareça, jogou muito bem. Jogou Eu acho uma que das melhores partidas. O fator clássico, né? O fator clássico, ele acendeu essa chama no Corinthians. Porque se jogar do jeito que jogou, tem tudo para ser campeão. E a questão do Danilo como centroavante é interessante. Ele não é um cara rápido, ele tá mais velho, mas ele tem uma boa estatura, ele é alto e a finalização dele é melhor do que muito camisa 9 por aí. E é um sabe cara se que posicionar. sabe se posicionar, sabe fazer o pivô e cara a cara com o goleiro. Tem muito atacante aí que perde o gol, ele tem uma tranquilidade enorme. Eu acho que é um ponto que o Jair acertou. A questão do Pedrinho. A questão do Pedrinho, ele trocou o lateral esquerdo, colocou o menino da base, que foi bem no clássico, deve ter uma sequência. O Corinthians tem futebol aí para não cair e agora tem que contratar pro ano que vem, não dá para ficar com esse time. Vai contratar como se não tem R$1? Não tem dinheiro, é um problema. Outra coisa, o Jair, todo mundo perguntou se o Jair ficava no Corinthians, vários colegas aqui mandaram, né? O pessoal que participa com a gente chama de colega porque vocês fazem o programa com a gente. Dúvida. Eles mandaram aqui várias questões se o Jair continua ou não. O que você acha? Pro Luiz Ferreira, o Jair Ventura não é Jair Ventura, é Jair Tortura. Tortura? Que o que ele tá fazendo com o time do Corinthians não existe. Em relação ao Jair continuar o ano que vem, independente se cair ou não, eu acredito que ele não fique. Ele era o que o Corinthians precisava pro momento, era um técnico experiente que pudesse trazer os jogadores de volta para ele, porque o que o Carille fez, o Corinthians não vai achar de novo. Não vai achar, porque o Corinthians deu certo com o Tite, deu um tempo, deu certo com o Carille de novo, e não vai acontecer de novo. Vamos ser justos. Vamos ser justos. O Corinthians começou a acertar com o Mano. Sim. Com o Mano Menezes. E aí mas porque os principais títulos vieram com o Tite. Sim. Então o pessoal fala da era do Tite pra frente. Por causa dos títulos. Só deu certo o Carille. Sim. Mais ninguém. E o Corinthians tentou colocar o Osmar Loss, viu que não ia dar certo. E o Osmar Loss mudou a forma de como vinha jogando, né? Mas os resultados do Osmar foram bem melhores do que o do Jair. Tortura, segundo que ele não tem uma carreira no futebol para segurar, para aguentar. Agora é assim, eu acho que com o time que o Corinthians tem que joga hoje totalmente em função do Jadson, que isso é fato. Sim. Se o Jadson jogar bem, o Corinthians joga muito bem. Se ele não estiver bem no campo, o Corinthians não vai bem. Encontrou agora no final uma saída, que foi o Danilo como homem de frente, que não renovou o contrato. Mas agora deve renovar, né? Agora deve renovar, mas encontrou esse homem que desde a saída do João não encontrava mais ninguém, de repente encontrou um jogador. O Corinthians tem jogado bem, dentro da sua capacidade de jogadores, dentro do seu plantel, ele tem feito boas partidas. Mas ele tem pecado em algumas questões do técnico. Na hora do técnico mexer, na hora dele passar uma certa orientação, quando o Corinthians tem que sair para o jogo, ele não tem criatividade, a bola roda e não vai para lugar nenhum. Isso é mão de técnico. E não tem banco também, né, Não tem banco. O técnico tá culpado, mas o Jadson tá cansado. Ele olha pro banco e vai fazer o quê? Quem que ele vai colocar? É que o Arauz, ele, pelo jeito, ele é um jogador com a cabeça quente, né? Uhum. Que ele já foi expulso nos últimos 4 jogos, ele foi expulso 2 vezes. Então... E compromete, hein?
E ele é um excelente jogador, o Arauz. Então. Ele é muito novo e ele é um excelente jogador. Então, ele divide a responsabilidade com o Jadson ali na armação do time. E isso tira um pouco o peso das costas do Jadson. Porque a gente tá falando aqui, quando o Jadson joga bem ou quando ele joga bem. E o jogador sabe quando o time precisa dele. O jogador entende quando o time precisa dele e isso é uma carga que nenhum jogador precisa. O Valdívia, em 2015, em 2014, quando o Palmeiras quase caiu pra Série B, ele sabia que tudo era nele. Então, eu tô machucado, então eu não vou e eles vão me dar um aumento salarial para eu continuar. O Jadson sabe exatamente que o Corinthians precisa muito dele para seguir o ano que vem ou para se livrar do rebaixamento esse ano. Então, o Arauz está dividindo a responsabilidade com o Jadson, mas precisa ter a cabeça um pouquinho no lugar. E o Danilo, por ser experiente, também tira um pouco o ombro tá pesado, então tira um pouco desse peso do Jadson e consegue dividir, porque é um jogador experiente, tem nome, já ganhou bastante título, então consegue tirar isso do Jadson durante os jogos. A questão que eu coloquei que o Corinthians jogou muito bem foi pelo fato do segundo tempo jogar com 10 jogadores o tempo todo, segundo tempo inteiro. Segurou e foi muito melhor que o São Paulo. Sim. O São Paulo encontrou aquele gol de empate e nada mais, mas o Corinthians foi extremamente superior à prova, que fez aquele gol que o juiz não deu, teve mais chances de presença de área com 2 pênaltis, que muita gente está reclamando. Isso prova que teve uma presença no ataque muito maior do que o do São Paulo. O São Paulo não teve absolutamente nada. Além do gol, o Cássio não me recordo ter feito nenhuma grande defesa ou que tenha tido alguma grande jogada do São Paulo. Mas a gente precisa ver essa confirmação do Corinthians já no próximo jogo contra o Cruzeiro em Minas Gerais. É um jogo difícil. Muito difícil. Mas o Corinthians precisa continuar, porque se jogar assim somente em clássico, como é que vai? E a sequência do Corinthians é perigosa, né? O Corinthians enfrenta o Cruzeiro fora de casa, recebe o Vasco. O Vasco deu muito, dá muito trabalho. Mas deu muito trabalho. Quase tirou pontos do Grêmio, se não fosse o frango do Martin Silva. O Atlético Paranaense, que Corinthians está voando, vai tá ganhando. Ter uma bateu o Cruzeiro agora. Bateu o Cruzeiro Pegou agora. O Fluminense, se não goleou o Fluminense na Sul-Americana, por causa do o Fluminense, o Júlio César, e deu sorte também, que eles mandaram a bola na trave, perderam gols, não foi um verdadeiro passeio de bola. Recebe a Chapecoense, que tá mostra do que Santos. É uma surpresa, pegou o Santos aqui, está ganhando. E fecha contra o Grêmio lá. Que é um filme triste que o corintiano lembra bem que aconteceu em 2007. Então, e o Grêmio brigando por uma vaga direta contra o São Paulo. São 5 jogos. Que ganhou já do acabou? Santos, que acabou o jogo. Acabou, então. A Chapecoense então passa para 40 pontos. 3 pontos... Né? Não, 37 pontos. 37 pontos, apenas 3 40. a menos do Corinthians. Encosta, sai da zona de rebaixamento, a Chapecoense. Ainda não, Gil. Não? Porque o 37 é o Sport. O Sport só que tem um jogo a 30, menos. Tem um jogo a menos. Vitória a menos. Uma vitória a menos. A Chapecoense agora está com 9 vitórias. Que é pior para o Corinthians quando 10. começa esses times de baixo a ficar muito próximo ao sair da zona de rebaixamento, porque eles querem se livrar de uma vez disso tudo. E então, o time que está embaixo começa a ganhar, a empolgação vai lá em cima. E o Corinthians, como só está tendo resultado, jogando melhor, empata. Jogando de igual para igual, perde. Então, a confiança do time vai lá para baixo e dos outros vai lá para cima. Eu não acredito, vou ser muito honesto para vocês, eu não acredito que o Corinthians caia. Não acho. A chance é pequena. É muito pequena. Pelos mas adversários. Vai ser um sufoco. Vai, até o fim. Até o fim. Não vai ser, a vida não vai ser fácil. Não vai. Para o Corinthians e para a torcida, tem que ter isso na cabeça. E também o próximo jogo, mesmo sendo fora de casa, o Cruzeiro não disputa mais nada, né? Não, já tá na vaga da Libertadores. Não vai ser campeão. Não vai ser campeão, já sabe o que vai fazer. Então, pode até ser que o Corinthians ganhe do Cruzeiro fora de casa. Isso... hoje o prêmio da CBF é distribuído do primeiro ao último colocado. Então, quanto mais lá em cima o Cruzeiro ficar, é mais grana. Já levou grana é movimento. Aí, né? E grana é movimento. Mas jogador quer saber se ganhou, o jogador quer mais. Isso aí o São Paulo, depois dessa partida... Vamos falar do São Paulo. Ficou naquela situação, o Aguirre, ninguém falou nada, mas depois da vitória do Grêmio, que fez com que o Grêmio passasse o São Paulo na tabela. Por uma vitória a mais. O Grêmio tem 16 e o São Paulo 15. Aí custou a cabeça do Aguirre e o São Paulo, então, perdeu o técnico e agora tem um novo técnico do São Paulo, que ele era da comissão técnica, né? O André Jardine vai ser interino, né? Eu acredito que é um erro da diretoria, porque se o cara não vai bem, aí vai contratar um técnico e está perdendo tempo. Um cara experiente. Tem muitos nomes... sendo rodeados em volta do São Paulo. Hoje até o nome do Carille, eu conversei com ele agora há pouco.
e ele disse que não chegou nada ainda. Perguntei se ele treinaria o São Paulo. Por causa da história que ele tem com o Corinthians, ele disse que ele é um profissional e treinaria qualquer time. Porque não tem dinheiro para pagar o salário do Carille. Não tem. Eu acho muito difícil. Tem muitos nomes no mercado, tem o próprio Abel Braga, a torcida, tem muita gente da torcida que pede o Vanderlei Luxemburgo, é o único time grande de São Paulo que ele não treinou. Tem a própria chance da manutenção do Giardini, só que eu não sei se é o momento, né? O Corinthians, quando manteve o Carille, foi numa fase boa. Esse é um problema. Agora, o São Paulo tem vida dura também, porque pega o Grêmio, justamente o Grêmio. Confronto direto. O empate não é bom pro São Paulo. O Cruzeiro. No Morumbi. É que o São Paulo, dos 5 jogos que faltam, 5, né? 5. Joga 4 em casa, se não me engano. Mas mesmo assim, pega o Grêmio, pega o Cruzeiro, o Vasco fora o Sport em casa e a Chapecoense. São times que podem chegar precisando dessa vitória para não cair. A Chapecoense acaba agora, ficando... falando agora todo mundo vai jogar contra o Falando um pouquinho da queda do Aguirre, até falei hoje no Esporte Mais, que está no ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Fazer uma propaganda propaganda aqui do programa. Ele caiu porque ele foi bem. Se ele tivesse chegado no São Paulo e não levado o time à liderança, brigando ali terceiro, quarto lugar, hoje ele estaria bem e iria renovar o contrato. Só que ele chegou no São Paulo num nível tão bom que a torcida quer mais e ele caiu de produção. E aí ele chegou um momento que ele ficou com medo. Ele entrava em campo para não perder. A partida contra o Corinthians ficou nítido isso. Com um jogador a mais, ele fez uma substituição aqui, outra ali, mas ele não foi para cima do Corinthians. Eu acho que aí que ele caiu. O fato de ter um jogador a mais... Um jogador a mais, com a possibilidade de quebrar um tabu, que era ganhar do Corinthians lá na Arena, e ele não conseguiu montar um time, armar uma situação para que o São Paulo pudesse ganhar do Corinthians. Começou com o Everton no banco de reservas, ele já está recuperado. Eu acho que foi aí que ele caiu. Mesmo que não aguentasse o segundo tempo, é um jogador que você tem que começar. Se ele marca 2 gols, depois tira o cara. Então... Eu acho que o Aguirre só caiu porque ele perdeu a mão do vestiário. Também. Quando ele começou a barrar os medalhões, ele começou a perder todo o grupo que ele tinha aqui, começou a ir cada um para um lado, formar grupinhos, e aí ele perdeu os jogadores. Isso a diretoria tá vendo. Começou a perder jogadores, os caras começaram a não querer mais entregar o resultado para ele. E medalhões e garotada também. A gente vê o Brenner, ele não teve praticamente nenhuma oportunidade com o Aguirre, ele entrou nesse clássico contra o Corinthians, ele fez o gol e ele não quis comemorar com o treinador. É um garoto, uma jovem revelação do São Paulo, marcou gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista, mesmo o Corinthians passando pelo São Paulo, ele jogou bem, de lá para cá não teve mais oportunidades. E é ruim porque o São Paulo, assim, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram. O problema do Aguirre é que ele resolveu o problema do São Paulo muito rápido. E todo mundo esperava, então vai ter que ser campeão. Ele levou o São Paulo à liderança. E o fato de não ser líder, com um time que não tinha a menor condição, todo mundo sabia que era um cavalo paraguaio, que no momento que ele perdesse a liderança... O time é até bom, mas o elenco machucou, um ou outro não tem banco. São 11 jogadores, né? Não tem 12, ele não tem 12. Exatamente. 11 jogadores. 11 jogadores e sabia-se então que ia acontecer isso. Mas o Corinthians, olha, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Recebemos aqui um e-mail ao vivo da direção da TV dizendo que o Corinthians é o melhor do campeonato. Mas tá aí, Carreiras, grande abraço a ele hoje que não pôde, por motivos aqui empresariais, não pôde compor a banca, mas passou aqui para dar um abraço na gente. Agora, voltando aqui, embora a gente esteja falando do Corinthians e do São Paulo, o São Paulo, essa questão dele ter levantado o time, ter tirado o time de uma situação de muitos anos sem conquistar, quando eu digo muitos anos sem conquistar, o São Paulo não conseguia ser líder de nenhuma tabela. A maior conquista do São Paulo esse ano foi ser líder do campeonato. E não chegava em final de nada, de Paulista, Copa do Brasil, então. Nada. Copa do Brasil, o São Paulo nem disputa. Então foi realmente problemático. Então eu acho que esse jogo o Corinthians merecia ganhar pela questão do gol que não teve e principalmente pela atuação. O Corinthians foi muito mais time que o São Paulo, com um jogador a menos, teve mais volume de jogo e merecia sim. Então, isso para a torcida dá uma certa tranquilizada,
porque o torcedor sabe que nos próximos jogos, se o Corinthians entrar com essa mesma vontade e com esse mesmo futebol, não vai deixar a torcida tão arrepiada. É um final de ano frustrante, né? Porque a gente pode ter 8 times na Libertadores novamente, se o Atlético Paranaense confirmar o seu favoritismo, e entre eles não estará o Corinthians. O Corinthians, vamos também deixar claro aqui o seguinte, o Corinthians foi campeão paulista com um time que ninguém acreditava. Sim. Não é? Mas com o técnico que todo mundo sabia que era fora do comum. Capaz de totalmente modificar. fora da curva. E aí houve uma inversão. Aí o Corinthians conseguiu ajeitar o time e perdeu a comissão técnica. E aí não conseguiu se acertar mais. A gente sabe que outra coisa que prejudica o Corinthians é o passado recente de vitórias. Sim. Foram tantas conquistas que hoje não conquistar alguma coisa nossa, como é que pode? Não, calma também, né? Conquistou tanta coisa. O Botafogo, vamos falar de times grandes que não conseguem nada. O Botafogo há quantos anos que não ganha nada? O Santos, não é? Sim. O São Paulo. Desde 2012. O Palmeiras tá assim, mas o Palmeiras belisca. O Palmeiras faz 3 anos, o Palmeiras está na Série B em 2015. Exatamente. Em 2014 o Palmeiras foi salvo, entre aspas, pelo Santos, que fez. Exatamente. Jogou contra o Vitória, que era que estava disputando. Mas nos últimos 4 anos já ganhou, junto com o Corinthians, cada um. Isso é interessante, cada um ganhou 2 campeonatos brasileiros. Não ganhou esse ano ainda. Isso não aconteceu nunca na história. Bom, já ganhou. Para falar de São Paulo e Corinthians, por favor. Vamos lá. O Corinthians sofre, mas não cai. É fato, acho que nós 3 concordamos com isso. A chance é pequena. Acho que nem sofrer vai sofrer. A vida do São Paulo. Eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro aqui é o que vai... Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Se vencer... Corinthians contra o Cruzeiro, se ganhar, já esse acabou, jogo do São Paulo e Grêmio, se vencer, vai dar um gás e pode ser que conquiste. Para o treinador que chegar, vai encontrar uma base muito boa de São Paulo. São bons jogadores. Sim. Mas precisa, claro, de contratações. Ainda mais se for um treinador experiente, que já tem os seus jogadores de preferência por aí, para poder trazer. São Paulo pode terminar o ano bem e ter uma boa temporada para 2019. Tem uma boa base para isso, você precisa de um goleiro, viu? Eu acho o Jean um bom goleiro. Leva pro seu Corinthians, então. Eu acho que o torcedor de São Paulo não aguenta mais, né? O Jean não teve oportunidade nenhuma. O Sidão tá jogando até agora. O rapaz teve 3 jogos. Ele teve oportunidade contra o Vitória, foi expulso. Foi expulso depois que o jogo acabou. O São Paulo ganhou. Empatou. Ganhou, porque ele ganhou lá. Ganhou 1-0. Ganhou do Vitória porque ele fez um bom jogo também. Então, precisa dar tempo ao tempo. O Jean é um grande goleiro. Jogou bem no Bahia, do tempo que ele passou lá. O Sidão estava jogando o tempo inteiro no gol do São Paulo, então tem que dar um tempo para o Jean, colocar ele desde o começo do ano, fazer uma pré-temporada boa. Ele vai terminar a temporada, pelo menos com a Aguirre, seria ele, né? Agora... Não, mas o treinador que vê de fora, vê que o rapaz está ganhando a oportunidade dele agora, é difícil o cara chegar e já bancar, e você vai ser reserva e já... Agora, não, vai deixar o cara... Se o cara começar a falhar, aí é outra história, mas vai deixar ele lá, até porque o Sidão... Se o próximo treinador chegar, colocar o Sidão como titular, eu acho que a torcida do São Paulo invade o campo para bater no Sidão e no técnico. Porque, pelo amor de Deus. A pergunta que está valendo é se o Tricolor ficará dentro do G4. Vocês acham que eles conseguem a vaga na Libertadores? Eu acho que essa vaga, na pré-Libertadores sim, mas no G4, não, na pré, eu acho que se perder todos ainda consegue, porque a gente vê aqui na tabela... São 11 pontos o Atlético Mineiro, a diferença é enorme para os jogos que faltam. Para pré vai classificar com certeza. Agora, vaga direta, pelo que vem jogando, pelo treinador que tem, pelo elenco que tem, o Grêmio fica com essa vaga. Entendi. E é a grande luta agora. O desespero do São Paulo era tentar ficar assim, porque a gente sabe que a pré-Libertadores é difícil. É difícil. É muito difícil, o Corinthians que eu diga, que já saiu assim. E hoje está mais difícil ainda, né? Porque agora você pode pegar time de pontas. Então fica mais difícil. A tabela de classificação depois da 33ª rodada, e a gente vai atualizar do Santos, ficou da seguinte forma, se a produção tiver aí, roda pra gente aquela tabelinha. Ó, tá aí. Campeonato Brasileiro, classificação. O Palmeiras então é o líder com 67 pontos. O São Paulo já não é mais... É o quinto colocado. Sim. Com 58. O Santos continua oitavo, embora tenha perdido com 46 pontos, agora com todos os jogos. E o Corinthians caiu, né? Ele era 12º na outra rodada e agora está em 13º com 40 pontos.
Tá aí a classificação dos times paulistas no Brasileirão, depois da 33ª rodada. A gente já falou, o Palmeiras tem realmente condições de ser campeão. Fácil. O São Paulo vai sofrer, mas vai ficar na pré-Libertadores. Isso aí é inevitável. O Corinthians não cai, mas pode ser que sofra ou não, vai depender desses 2 próximos jogos. E o Santos, embora todo mundo cobre muito, o Santos fez um milagre já, porque saiu da zona de rebaixamento durante todo o primeiro turno. São Paulo também, né? E o Santos, hoje em 8º, ele pega o Atlético Mineiro ainda na Vila Belmiro. Então, se eu não me tem engano, a penúltima última rodada. Esse confronto pode dizer muito, porque é um jogo que o Santos pode assumir. O Santos pega o Atlético na penúltima rodada. Se ele assume, não vai. Na última pega quem? A última pega o Sport fora de casa. Pode ser que já rebaixado ou já livre. O maior adversário do Palmeiras na conquista desse título seria o Inter. O Inter recebe o América Mineiro em casa, na quarta-feira, ganha. O Botafogo fora de casa, o Botafogo ganhou do Flamengo, mas também não ganha mais ninguém. O Botafogo tá lutando para não cair. Joga a vida por toda a história que tem no time. Recebe em casa o Atlético Mineiro, depois ele recebe o Fluminense e joga fora contra o Paraná, que é o morto do campeonato. E se tudo continuar desse mesmo jeito, o Palmeiras leva. E daqui a pouco vai começar a rolar a história da tal mala branca. Nas 3 últimas rodadas é dinheiro para cá, dinheiro para lá. Então, os palmeirenses podem começar a sonhar com o tão desejado título do Campeonato Brasileiro, pelo menos um título. O 5º ou 6º do Campeonato Brasileiro? Nem sei. É o 10º. Não, é o Brasileirão mesmo. Brasileirão. Não, tô falando, não tô falando que no... É que assim... Tirando os títulos unificados, eu não tô zoando nada, do Campeonato Brasileiro de 76 para cá. É porque, do mesmo jeito que foi unificado o Mundial de 2000, a partir do Mundial de 2000, que foi disputado aqui no Brasil, os campeonatos que eram considerados campeonatos nacionais com times aqui do Brasil foram considerados também campeonatos brasileiros. E com isso, se o Palmeiras ganhar esse ano, são 10, assim como o Santos tem 8. De 71 para cá, não estou menosprezando, não estou dizendo que não é. Quantos? É o 5º ou 6º? É o 6º. É o 6º. Tá. Então, para os palmeirenses que sonham tanto com o título esse ano, vai aqui um recado do santo sonho para você sonhar com o título palmeirense. Roda aí. Alô, Carreiras e pessoal do Futebol Mais Debate. Há um presente da Santo Sonho Colchões para vocês sortearem aí. 2 travesseiros de fibra siliconada. Vocês vão mandar os e-mails, vai ter o sorteio aí no Futebol Mais Debate desses 2 travesseiros. Aí você vai ganhar esses travesseiros e aproveite para conhecer a Santo Sonho Colchões, né? Porque afinal de contas, dormir bem faz bem. Valeu, Carreiras! Tá, e o Carreiras não está aqui, mas ele manda um abraço a todos que participam, principalmente para você, que é uma figura, né? E com um travesseiro desse, meu amigo, você pode torcer para qualquer time que seu sono está garantido. Está garantido e é um sono do anjo, realmente, né? A gente já falou, o Santos encerrou o papo mesmo, acabou mesmo a partida, né? Acabou mesmo, 1-0 para a Chapecoense, jogando fora de casa, um resultado péssimo para o Santos e ótimo para a Chapecoense na briga contra o rebaixamento. Tá aí. Os destaques da 33ª rodada, então, ficaram por aqui. Alguma coisa a falar dessa rodada em especial? Algum destaque? Não, da rodada não. Da rodada ela foi muito boa para o Palmeiras. O Santos, eu acredito que surpreendeu negativamente. Todo mundo já contava com 3 pontos. O São Paulo e Corinthians é clássico, um empate. Então fica nisso. Plaza. É isso aí. Só antes de fazer as considerações finais, mandar um abraço para o João Batista de Souza, que manda: estou acompanhando o programa de Anápolis, Goiás. Olha que grande bacana. Abraço para o João Batista. Mas não quero a consideração final, não. Eu quero a consideração sobre a rodada. O cara já quer acabar o programa. Desculpa. O cara quer ir embora já. Antes de fazer as considerações da 33ª rodada. Pois é. A Tamires Almeida de Souza também falou que o Tricolor vai estar na Libertadores direto, sem dúvidas alguma. O gaúcho ou o paulista? O Tricolor paulista, pelo jeito. Os dois são os tricolores. Então. É isso aí. O Luiz Ferreira também mandou aqui, falando que a diretoria corintiana é pífia. O Natan Bom Pastor perguntou se o Santos vai estar na Libertadores 2019. Pergunta boa. E a respeito da 33ª rodada, como o Roberto falou, deu tudo certo para o Palmeiras. O Palmeiras precisava ganhar, mas o empate não ficou ruim, porque o Internacional empatou fora de casa. O Flamengo perdeu para o Botafogo, então
deu tudo certo pro Palmeiras. São Paulo empatou. São Paulo empatou, mas São Paulo não está disputando mais com o Palmeiras então, o título. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, clássico é clássico e vice-versa, não é mesmo? Então, mesmo os dois times não estando bem e o Corinthians jogando melhor... Peraí, como é que é a frase? Eu vou anotar. Anota, que isso é bom pro seu programa, viu? Eu vou dar os créditos, Por favor, que eu inventei essa frase e agora tá escrito aqui. Tá registrado. Agora saindo daqui, amanhã eu vou patentear essa frase. E o São Paulo, mesmo jogando mal, com um jogador a menos, e o Corinthians jogando bem, com chance de fazer gol, tendo um gol que deveria acontecer e não aconteceu, clássico é clássico, e vice-versa, anota aí. Então, parabéns ao São Paulo por conseguir o resultado fora de casa. E o Santos jogando dentro de casa com a Chapecoense. Era jogo para vencer, já que o Palmeiras tirou o ponto do Atlético Mineiro lá, para chegar mais perto da Libertadores. Não venceu, então fica para as próximas rodadas. O grande prejudicado dessa rodada, eu acho que foi o Santos, com a derrota dentro de casa, e não conseguiu chegar nos pontos que precisava para chegar na zona da Libertadores. Legal, então fechamos aí o nosso bate-papo sobre a 33ª rodada do Brasileirão. Lembrando mais uma vez que nesse final de semana teremos a final do Sub-20, Paulista Sub-20, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo no dia 16, no dia 15, no dia 15 e o outro no dia 18, no domingo. Portanto, no derby teremos o campeão do Sub-20 no Campeonato Paulista. Está aí um grande convite para você. E na segunda-feira que vem, obviamente, nós vamos aqui falar também sobre essa grande final. E chegou aquela hora para você que participou, ajudou a gente a fazer o programa de hoje. Olha que bacana. Tem muita gente na expectativa. Gratificante, viu? Quando a gente vê a quantidade de pessoas que participaram aqui. Para nós é um orgulho e muita satisfação, claro, saber que vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui assistindo a gente com tanta coisa boa para fazer. Então vamos começar o sorteio de hoje. Olha, o primeiro prêmio vale um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Eu já estive lá, meu amigo, vale muito a pena. Cada camarão tem rodízio japonês, olha, para quem gosta, é espetacular. Então, este primeiro prêmio vai que é o sortudo. Para um corintiano, é o Edilson Freitas. Ele fala que o Corinthians foi prejudicado, coisa e tal e coisa. Tá aí, Edilson, obrigado por sua participação. Você então levou o primeiro prêmio da noite. Parabéns. O segundo é um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Vamos ver aqui quem é o sortudo ou a sortuda. A sortuda é Michele Oliveira de São Bernardo do Campo. Parabéns. Ela levou, ótimo então, vai levar acompanhante e tudo mais. Olha só, hein? O terceiro prêmio é um rodízio na Pizzaria Trípoli. De onde vocês acabaram de sair. O Plaza tá rindo porque ele comeu feito um porco lá na pizzaria. Quase que não vem para o programa. Meu Deus do céu, como comeu. O terceiro prêmio, então, do rodízio vai para Eduardo Rodrigues Coelho. Ele é corintiano também, o Timão vai ganhar na base e também sai fácil da zona do rebaixamento. Olha que legal, ele é de São Bernardo do Campo. Vai ganhar na base, quarto é na base, que ele está falando da final do Paulistinha. Né? Agora aqui, um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gabia. Está aqui na minha mão. Quem é o sortudo ou sortuda? Marcelo Beer. Ele é família toda assistindo, 6 ao todo. Chama a polícia, juiz ladrão, roubou o timão. Fica calmo. Fica triste, não. Vai comer, Marcelo, acontece. Que você acalma, tá bom? Um kit de lençol da Politex. Olha, para você deixar sua cama, ó, muito confortável e bonita. Já aproveita com o colchão, né? Já faz um combo. Faz um combo. Quem leva esse prêmio é o Flávio Lucas Vieira. Novo técnico do São Paulo será Abel Braga. Ele cravou aqui, ó. Ele é da Vila Camilópolis, Santo André. Ótimo nome. E olha só. Se vier, vai somar. Tem dinheiro para pagar. Par de travesseiros de fibra siliconada do Santo Sonho. Ele mostrou aí esse travesseiro bacana. Quem leva é a Lene Lira. Olha que bacana. Vocês acham certo o São Paulo demitir o técnico? Sim. Vai embora. Ele é de Santo André, ele já foi embora, se é certo ou não.
Não, o técnico foi embora. Ah, tá. Quem levou foi a Lene Lira. Mulherada aqui, em peso. Mulherada em peso. Agora, para você que gosta daquela cerveja artesanal, um kit de cerveja Lubeck. A cerveja Lubeck, para quem não sabe, viu, Roberto? E Plazinha, são produzidas em processo totalmente artesanal, respeitando o seu período de maturação, sem aditivos químicos e nem conservantes. É uma experiência inigualável de receitas tradicionais e legítimas. Quem levou está aqui na minha mão, que vamos ver agora. Bem. Vai passar o feriado. É uma mulher. Edilene Alves, olha, é o nome da minha esposa, mas não é a minha esposa, hein? Para não ter confusão aqui. Não pode. E ela é palmeirense também, igual a minha esposa. O título é do Verdão, não é não. Sou do Jardim Maria Adelaide em São Bernardo do Campo, só se ela mudou de casa. Você mora nos Jardins em São Paulo. Então. Eu estou em São Paulo. Edilene Alves, então, fechou aqui a nossa lista de premiados. E ela levou esse prêmio aqui. Agora sim, às 10 horas e 21 minutos, nós vamos para as considerações finais. Vou começar por você, Roberto. Considerações finais sobre essa rodada do Brasileirão. Quero parabenizar o técnico Rogério Ceni. O Fortaleza conquistou a Série B no seu primeiro trabalho, com exceção do São Paulo. Foi muito bem no estadual, perdeu para o Ceará. Conquistou com o pé nas costas praticamente o campeonato inteiro na liderança. Parabéns ao Rogério e ao Fortaleza. Fazer um convite para você que me assiste de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. A gente está ao vivo com o Esporte Mais. E amanhã vai ter um representante, um atleta do São Judas Voleibol, time feminino que disputa a Superliga de Vôlei e que manda os seus jogos aqui em São Bernardo do Campo. Que bacana, legal então. Obrigado, viu, por sua participação. Eu quem agradeço. Sempre Precisando é só bastante. chamar. Beleza. Gabriel Plaza. Eu mesmo. Agora sim, as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Obrigado, Gil. Boa noite para você, boa noite para o Roberto. Ele está começando o programa. Um grande abraço. Boa noite. Como vai? Como vai? As minhas considerações finais é a seguinte. Tchau. Não, brincadeira. Boa noite para vocês, que vocês vão bem para casa. E Palmeiras na liderança, já tem tudo para ser campeão. São Paulo pode ir até no G4, mas eu acho difícil. Corinthians não cai e o Santos vai brigar por esses 2 lugarzinhos aqui na Libertadores no G6. Então, os times paulistas, com exceção do Corinthians, muito bem nesse Campeonato Brasileiro. E tem o Mauá Futebol Clube também, que joga no final de semana pelo Sub-20. Então, dá uma força pro pessoal. Legal, infelizmente isso é muito perdeu bom. O primeiro jogo. Isso, por Itapira, jogando em casa, perdeu por 2-1, mas pode reverter lá, facilmente. O time tem menos de 1 ano de história e já conseguiu um grande feito na Bezinha, com o time profissional, agora com o time Sub-20. Então, mandar o nosso abraço pessoal lá do Mauá Futebol Clube, Fernando, Lineker, todo o pessoal de lá. E é isso, essas são as minhas considerações finais. Deixando por último um recado de boa sorte ao Mauá, do pessoal do Sub-20. Bacana, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente somaram muito a bancada nesta noite. E claro, você, amigo telespectador, que participou tanto pelo Facebook como pelo nosso e-mail, que concorreu aos prêmios. Para você que não levou nenhum prêmio, fique tranquilo, semana que vem tem mais. Você volta a participar, quem sabe você estará aqui no nosso hall de ganhadores. E claro, um beijo muito especial a você que ficou conosco aí todo esse tempo, ouvindo essas baboseiras todas, essas bobagens, mas esteve aí presente, nos prestigiando. E você sabe que a audiência esportiva da TV Mais é incomparável. De segunda a sexta, com o Roberto, você tem o Esporte Mais às 8 horas da noite, que é um programa de maior audiência esportiva aqui do ABC. Toda segunda, Futebol Mais Debate. E para você que quer ficar por dentro dos principais fatos e notícias, tanto do ABC como do Brasil, você tem que acompanhar o J Mais ABC. Eu e o Darcy Arruda esperamos vocês todos os dias às 7 da noite ao vivo. Segunda-feira praticamente encerrada, dá um tempinho ainda para você comer aquele biscoitinho com aquele cafezinho gostoso antes de dormir. Uma semana mais curta com feriado, mas eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus. Segunda-feira que vem estamos de volta com mais um Futebol Mais Debate para você aqui na TV Mais. Tchau, pessoal. Aquele abraço.